E aí pode ser que você esteja pensando o seguinte: ah, mas quando lá atrás, uma vez lá que eu fechei a boca, eu emagreci. Ah, mas a minha vizinha que emagreceu mais de 10 quilos, eu perguntei pra ela, o que tu fez? E ela me falou, fechei a boca. É só ter força de vontade, fechar a boca que a gente emagrece mais de 10 quilos, que a ansiedade vai embora. Não, não é isso. E isso não vai acontecer, vai ser o contrário. E deixa eu explicar por que essa história de fechar a boca pode ser mais um problema do que uma solução. Pode mais atrapalhar do que ajudar no emagrecimento. Quando se pensa que para emagrecer tem que fechar a boca, a gente está pensando só numa fome. Só na fome física. E aí a gente está pensando na fome física e na força de vontade. Então a gente pensa assim, não, é só ter força de vontade, fechar a boca e vai dar certo. Sabe por que não dá certo essa história de fechar a boca e ter força de vontade? Porque a gente tem outras fomes, não só a fome física. E força de vontade tem limite, força de vontade esgota. E muitas vezes, dependendo da rotina que a gente está vivendo, do tanto de coisas que a gente tem para dar conta, de tudo que a gente está fazendo num determinado momento da nossa vida, a nossa força de vontade ela vai ser distribuída para várias coisas. Então, se a gente está, por exemplo, no início de carreira, se a gente está estudando, se você está aí com um filho pequeno, você vai direcionar muito mais da sua força de vontade para isso. E aí chega na hora de usar essa força de vontade para o tal do fechar a boca, não tem mais. Então isso não é uma estratégia sólida para o emagrecimento. Pode até dar certo alguns dias, essa tal dessa força de vontade para fechar a boca. Só que chega um momento que é tanta coisa acontecendo na nossa vida que não tem mais para onde a gente fugir, que essa força de vontade ela não é mais o suficiente. E aqui entram as outras fomes que eu falei, a gente não tem só fome física. E quando a gente pensa em fechar a boca, a gente está mirando só na fome física. Mas a gente tem a fome social, a gente tem a fome cultural, a gente tem a fome emocional. E aí, gente, vocês acham mesmo que fechar a boca vai resolver quando a gente está falando dessas outras fomes todas? Não vai. Não vai. E a gente não vai dar conta. Daí a gente vai se frustrar, vai ficar ainda mais ansiosa, vai comer mais e lá se vão os 10 quilos ficando cada vez mais longe da nossa realidade. Mas então, Gladys, se fechar a boca não funciona, o que eu preciso fazer? Uma coisa que eu vou repetir todos os dias da minha vida. Para emagrecer, mulherada, mais de 10 quilos, ou sei lá, se você quer 5, 2, 3, tanto faz. Mas se você tá aí querendo eliminar mais de 10 quilos, é para ontem que você comece a trabalhar e desenvolver uma coisinha chamada consciência alimentar. O que é consciência alimentar, Gladys? Pelo amor de Deus. Consciência alimentar, gente, é quando a gente consegue entender os alimentos, entender a nossa relação com os alimentos, entender como que a gente enxerga eles, como que a gente precisa deles, como que esses alimentos foram apresentados para nós, o que a gente pensa sobre a comida. Tudo isso, quando a gente desenvolve consciência alimentar, a gente pega tudo isso e a gente começa a conseguir comer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, na quantidade que a gente precisa, sem sofrer por isso. Sem sofrer por ter a sensação de que tá abrindo mão de ser feliz, ou de tá abrindo mão de comer bem, ou de tá abrindo mão de aproveitar a comida. Não existe. Quando a gente tem consciência alimentar, a gente consegue comer o que a gente quiser e ficar bem com isso. O caso de uma paciente que hoje me contou no consultório de um dia que estava muito quente, que estava bem complicada a coisa, o que ela fez? Como ela já está desenvolvendo essa consciência alimentar, o que ela escolheu? Não estava prescrito, não estava em dieta, não estava em nada. Ela escolheu, porque ela tá desenvolvendo a consciência alimentar.
Ela fez na casa dela um suco natural de acerola e um prato de salada. Ela escolheu isso e ela foi muito feliz comendo isso. Ela achou muito gostoso comer aquilo naquela hora. Então, quando eu falo para você que fechar a boca não vai fazer você comer um prato de salada e tomar um copo de suco feliz, porque daí você vai fazer isso no sentimento de obrigação, pensando, eu queria comer, era uma pizza, mas eu tô aqui comendo esse prato dessa salada aqui sem gosto, sem graça, esse suco, não era isso que eu queria. Você come de forma forçada, porque você tá fechando a boca e você tá se obrigando a comer isso. Agora, quando você desenvolve consciência alimentar de que não existem alimentos proibidos, não existem alimentos permitidos à vontade e que em cada situação da vida da gente existem alimentos que vão ser melhores para você naquela situação, e às vezes o alimento melhor vai ser um suco natural e um prato de salada, às vezes o alimento melhor vai ser um chocolate. Só que você precisa ter consciência alimentar para saber identificar quando que vai ser melhor você comer o chocolate, ou a pizza, ou o pastel frito, ou a fruta, ou a salada, ou o grão, ou a semente. E fechando a boca, mulherada, você não vai desenvolver isso. Então você não vai emagrecer mais de 10 quilos e não vai ser sem ansiedade. Pelo contrário, a ansiedade vai piorar, a gente transfere isso para a comida. Só que muitas vezes a forma como a gente se relaciona com o alimento piora também a nossa ansiedade. Ansiedade geral e ansiedade ao comer também, da mesma forma. E aí entra num ciclo vicioso. Eu tô super ansiosa, comendo muito, me sinto mal, me sinto culpada, vou fechar a boca. Mas a gente fecha a boca achando que isso vai dar certo, achando que isso vai funcionar de verdade. Porque a gente vê isso muito por aí. Ah, fulana fechou a boca, deu certo. Inclusive, às vezes, em revistas a gente viu. Foi só fechar a boca e eu emagreci 3, 4, 5 quilos. Mas tenta fazer isso na vida real. Tenta fechar a boca e lidar com a fome emocional que vai aparecer, com a fome social que vai aparecer. Porque se você tá fechando a boca, final de semana não vai dar para ir num convite que te fizerem lá para comer um hambúrguer. Você tá fechando a boca, não dá. Você vai ir, você vai acabar comendo hambúrguer e vai se sentir mal. Vai se sentir culpada, frustrada. Aí você passa mais 2 ou 3 dias nessa, como dizem as pessoas, na jacada, e eu acho que isso não existe. Passa 3, 4 dias comendo de uma forma que não te faz bem. E depois você vai lá e tenta fechar a boca de novo. Então acabam sendo coisas muito extremas, muito opostas e agressivas dos dois lados. Isso é agressivo, isso é judiado, é ruim pra gente. Porque não vai fazer emagrecer. Porque a gente vive muito, numa oscilação. Muita instabilidade. E o nosso organismo não trabalha desse jeito. Nosso organismo gosta de saber o que vai estar acontecendo. De ter um grau de estabilidade. De se sentir tranquilo. Quem não gosta de se sentir tranquilo? Então, quanto menos estabilidade você dá para ele, mais ansiedade você vai sentir e mais vontade de comer, mais compulsão por doce, menos controle, menos comando, menos consciência. E quanto menos consciência, mais compulsão. Quanto mais compulsão, quanto mais ansiedade de comer, mais peso você vai ganhar. Mais distante de emagrecer os 10 quilos você vai ficando.